Olá, Ivane Ramires! É um prazer estar com você aqui no programa Chá e Prosa. Ano novo, quadro novo, de bem com você. Eu, Marina Baricelli, quero trazer esse quadro. Traremos saúde, beleza, bem-estar. E, como estamos falando sobre bem-estar, estamos no Janeiro Branco. Falaremos um pouquinho sobre a saúde mental, um tema tão importante, onde muitas pessoas não têm levado a sério. Mais do que importante, estamos na clínica do Dr. Igor Vilela e vamos falar um pouquinho sobre depressão, ansiedade e saúde mental. Venham comigo. Seja bem-vindo, Dr. Igor, ao nosso quadro de Bem com Você. Olá, pessoal. Quero aqui agradecer a Marina Baricelli, do quadro Bem-Estar, e também a Ivana Ramires, do programa Chá e Prosa. É um prazer estar aqui com vocês. Dr. Igor, estamos vivendo hoje um momento muito crítico, na área da saúde mental. E nada mais importante tratarmos desse assunto em pleno Janeiro Branco. É onde o Ministério da Saúde desenvolveu esse tema de alerta, para essas pessoas. E que são um número muito alarmante, um número no Brasil, onde o Brasil está em primeiro lugar, onde existem mais pessoas ansiosas do mundo. E isso realmente é muito preocupante, doutor Igor. Dentro da tua formação, gostaria que você explicasse um pouquinho mais para os nossos amigos aí, sobre um pouco da tua formação e sobre esse tema também. Como você tem inserido esse tema dentro da tua área de atuação? Olá, pessoal. É muito bacana falar sobre isso, Porque eu sou fisioterapeuta de formação, mas fui buscar algumas ferramentas fora, que hoje tenho uma formação internacional em microfisioterapia, leitura biológica e terapia ortobiomolecular. Então fala assim, nossa, fisioterapeuta falar de saúde mental, é que nós fomos buscar algo um pouco diferente. Então hoje o nosso consultório ele trata muita questão somatoemocional. E isso vem muito ao encontro do que nós estamos vivendo hoje, nessa pandemia, essa questão de como aumentou a ansiedade, depressão, síndrome do pânico, Porque foi um reflexo que aconteceu no mundo que ninguém estava esperando, Nós somos pegos de surpresa. Então a última pandemia que existiu dessa magnitude foi há 100 anos atrás. Então nós não estamos acostumados a esse isolamento, essa questão socioeconômica, Então teve muita alteração nisso. Então também no nosso consultório aumentou muito esses casos. É muito importante a gente frisar o seguinte, Então existem casos que são silenciosos, Que a gente às vezes nem está ali. E vi muito no meu consultório que eram pessoas que não estavam dormindo, a insônia, Então a pessoa ia dormir 2, 3 horas da manhã. Então as pessoas começaram o quê? Muitas das vezes aumentar a alimentação, Eles começaram a ter alguns tipos de dores. E aí você falava o quê? Você pegava e via o paciente, ele fazia exames, mas não tinha dor. Não tinha dor, não tinha sintoma, não tinha alteração muscular, não tinha questão de raio-x, não tinha questão nada, não tinha sintoma. Então ele não tinha assim, você fazia todos os exames e não tinha alterações. Dor psicossomática. Exatamente, era uma dor totalmente psicossomática. E aí é o que a gente fala, como a microfisioterapia, a leitura biológica, ela entrou muito bem nisso. Porque é o corpo que está em alteração. E aí nós vamos buscar no corpo o que foi que ele começou a desregular, por que ele começou a desregular. E muitas vezes não é por... O gatilho foi a pandemia, mas são coisas que o corpo já vem ao longo dos anos. Então dias, semanas, meses, anos e até muitas vezes... Tem questões que a gente achou em questões na vida intrauterina. Então, ou seja, desde quando a pessoa está aqui, até questões
da gestação. Então isso é muito importante colocar, porque muitos ficaram achando que era só o quê? Somente no período da pandemia, e não é bem assim. Falamos aqui a microfisioterapia, a leitura biológica, a terapia ortobiomolecular que a gente trabalha, mas também nós temos que pensar sempre na equipe multidisciplinar, né? O psicólogo, o psiquiatra, né? A psicoterapia, então é o nutricionista, então assim, é uma equipe multidisciplinar. Então se a pessoa ela sabe que ela começou a identificar, sim, ela pode vir para nós, mas ela pode ir no psicólogo, no psiquiatra, para que isso não se prolongue, né? Então eu falo que como diz, a gente puxa um pouco a sardinha para nós, porque a gente sabe que tem coisas que está no corpo, está no físico, e que altera a emoção e o somato emocional. E isso foi uma questão muito identificada na pandemia, que pessoas tomavam medicamentos, fazia isso, fazia aquilo e não melhoravam, porque não é só aquilo. Tem coisas mais por trás disso, né? Foi muito claro que só o medicamento não resolvia, né? E não foi, no Brasil principalmente, ela não foi uma doença somente viral, ela foi socioemocional, né? Quantas pessoas que tiveram os seus empreendimentos fechados? Então, não foi só isso. E se você pegar hoje, a maior incidência desses tipos que estão indo para consultório de ansiedade, estresse, depressão, é a faixa etária trabalhadora, de 35 a 55 anos. Né? Então, isso é um dado alarmante? Sim, porque não é só isso, não é só a pandemia, não é só prevenção, está acontecendo coisas que está passando nesse radar. Então, nada mais justo você ter trazido nós aqui para ver que esse janeiro é essa conscientização. Olha, vamos tentar prevenir, vamos tentar buscar, né, a psicoterapia, a psicologia, nós com a microfisioterapia, leitura biológica, medicina ortobiomolecular, né? O psiquiatra é fundamental, então é uma equipe multidisciplinar. Que maravilha. Né? Muito bom, doutor. Vamos agora dar dicas para as pessoas de prevenção, né? 3 dicas, doutor, de prevenção para o nosso espectador, para quem está nos ouvindo nesse momento, de como trabalhar preventivamente, porque não existe pessoas que não estejam a par de passar por uma situação dessas, né? Ótima pergunta também, Marina, e fico muito grato em poder ajudar. Então, meditação é uma boa saída, né? Hoje, produtos que já tem de forma natural, que isso pode melhorar a alimentação, né? Também começar a observar, né? Nós hoje estamos querendo fazer tudo para ontem, né? Então, começar a dividir as coisas, né? Falar assim, não, eu não vou fazer tudo isso hoje, vou fazer isso aqui, eu faço isso hoje, isso aqui eu faço amanhã. Poder programar, porque hoje a ansiedade ela está demais nos grupos. Hoje, há 20 anos atrás você não via criança ansiosa, né? Hoje você já vê criança ansiosa, criança com depressão, criança querendo suicidar. Então, são coisas que desde criança hoje está muito rápido. Então, a gente tem que hoje olhar, o mundo está rápido, mas nós temos que tentar nos centrar para poder acompanhar essa mudança, né? Então, meditação, respiração, tentar buscar de forma preventiva nós, profissionais, porque as pessoas às vezes já querem ir quando o trem já está, né? Já não consegue mais. Esperar estar num grau pior, né? Isso, então... Identificar desde o começo. Isso, a gente consegue de forma preventiva ajudar esse tipo de paciente hoje. Então, essas são as dicas mais básicas e palpáveis, né? Que todos podem fazer. Maravilha, doutor. Muito obrigada. Ficamos por aqui. Agradecemos a tua participação. E para você fica a dica. Você que tem um parente ou alguém próximo a você, olhe isso de outra forma. Não busque olhar de uma forma pejorativa, porque como muitos falam, é frescura. Não é. Vamos estar acolhendo, buscando em amor, tá dando esse suporte para as pessoas que nos rodeiam e ficar de observação, né? Porque muitas vezes as pessoas parecem não ter nada e às vezes ali por dentro podem estar não passando por um momento bem. Então, fica a dica.